E aí, quando eu tô com a conta negativa, eu tenho ausência de paz. Será que isso está apontando para o fato de que a minha segurança ou a minha confiança não está em Deus o Senhor e está em Mamon? Dicotomia e dualismo. Ah, dualismo. Tanto que eu tenho um vídeo e uma frase que eu falo muito que dicotomia do capeta. Ah, como é que eu faço pra despender do dinheiro? Doa. No Brasil existe o jeitinho brasileiro. Total. E eu falo, cara, jeitinho brasileiro é pecado, acabou. Eu cresci com a mentalidade que quem faz terapia é doido. O evangelho você recebe de graça, só que ele te custa tudo. Seja muito bem-vindo ao podcast Santo Negócio. Aqui nós falamos de negócios com um viés cristão para você cristão que coloca a tua empresa, Peco, como armamento do reino. Esse é o podcast para você. Ótimo. O Peco tá aqui comigo mais uma vez. Peco, meu co-hoster hoje, né? Eu fui o dele, hoje ele é o meu. Pecão, se apresenta pra galera aí, fala um pouco do que você faz e vamos fluir. E é isso aí, galera. Meu nome é Roger, mas ninguém me chama de Roger. Então, o apelido é Peco. Antes de nascer já era Peco. E eu tô muito feliz de estar aqui, cara, falando sobre os negócios e sou pastor há 10 anos já. Pastoreei adolescentes e jovens por 8 anos, se eu não me engano. E tô muito feliz aqui de estar aqui, cara, falando sobre negócio com esse cara ímpar, cara, que... Nosso ó, mentor, né? Nosso nossa, mentor. cara, muito Nós bom, estamos muito hoje com o bom. convidado Nicolas Gama. Ele é mentor de mentores cristãos. Sua missão é ajudar pessoas a criarem, venderem, escalarem mentoria com lucro, mas também com foco em Deus, impacto espiritual, glorificando a Deus. Sim. Experiência, já mencionou experiências desde criança no empreendedorismo e depois transição para o digital e missão cristã. Cara, achei incrível a história da África. A gente vai falar sobre isso um pouco. Mas antes, se apresenta para a galera aí, Nicolas. Fala um pouquinho de você e o que você tem de expectativa para esse podcast de hoje. Perfeito. Sou o Nicolas Gama, em primeiro lugar, filho de Deus. E casado com a Bruna, esposa maravilhosa, melhor mulher do mundo, pai do Theo, em breve da Liz, também já sou pai da Liz, mas em breve ela sai do forninho, vai ser um casal. E também sou mentor de especialistas e empresários cristãos que desejam criar sua própria mentoria, seus cursos online, para lucrar muito, faturando de 20 a 100 mil reais por mês, mas com o foco principal de glorificar a Deus através disso e construir uma empresa maranata, que nada mais é do que uma empresa que sustenta o seu estilo de vida em qualquer lugar do mundo, mas também acelera a volta de Jesus como foco principal de tudo aquilo que a gente faz. É uma honra estar com vocês aqui. Obrigado pelo convite. Tamo junto. Ô, Nicolas, eu quero começar te perguntando assim, ó, você acredita que existe um propósito missionário específico no ambiente digital hoje e como que isso se manifesta na sua vida especificamente, irmão? Cara, eu acredito muito nisso porque quando a gente olha para a Bíblia, os apóstolos usavam os meios que eles tinham para a pregação do evangelho. Quando a gente olha para a história da igreja, a mesma coisa aconteceu com os pais da fé e com outros apóstolos e missionários que iam fazendo isso, até o próprio Lutero. Estamos aqui com a Reforma Protestante, ele usou aquilo que ele tinha na época da impressora de Gutenberg. E quando a gente entende isso, a gente entende que o digital, acho que se alguém ainda não entendeu, não é uma coisa que vai mudar alguma coisa. Não, já revolucionou tudo, não vai voltar atrás, e daqui pra frente é só uma revolução cada vez maior. Então, quando a gente entende isso, existe um propósito de usar o digital para glorificar o Senhor também. E se a gente não toma esse espaço, outra pessoa vai tomar. Oh. Então, quando a gente entende isso, seja fazendo negócios digitais, seja para pregação do evangelho, seja o que for, a gente precisa entender que existe um propósito do reino ali na propagação do evangelho para realmente fazer isso acontecer. E quando eu uso para mim mesmo, eu uso no aspecto educacional. Então, a gente pode falar um pouco mais depois, mas eu sempre trabalhei nos bastidores de grandes nomes, mas chegou um momento que o Senhor falou comigo, legal, Nicolas, você consegue atender essas pessoas trabalhando nos bastidores, tem esse impacto aqui, mas e se você fizesse isso ajudando 1000 pessoas, tendo mentorados como vocês, e eles também construindo o negócio como missões? Daí, pra mim, mudou a chave, mudou tudo. E eu olho pra mim como muito mais esse aspecto de ensinar outras pessoas e ajudar outras pessoas a propagarem o evangelho através dos negócios. Legal demais. Calvino fala uma frase que eu acho muito legal.
ou você é um missionário, ou o cristão é um missionário, ou ele é um impostor. Ó, forte. Sim. E eu sendo cristão com uma empresa, assim, seja o que for, aquilo é uma missão, Sim. querendo ou não. Meu emprego é uma missão. Uhum. E trazendo para você, o que que você viu de dificuldade? Depois a gente vai esmiuçar muito Aham. isso. Na hora que você foi mentorear pessoas, cristão, o que mais trava o cristão em relação ao negócio ser uma missão, o negócio dele ser algo de Deus? O Uhum. que você viu que mais dificulta o cristão para fazer essa desassociação, associação? Sim. Cara, o que eu mais percebo é dicotomia e dualismo. Ah, dualismo. Tanto que eu tenho um vídeo e uma frase que eu falo muito que dicotomia é do capeta. Então, isso é bem importante de entender. E o que que é dicotomia, dualismo, pra quem não sabe, né? Essa questão de considerar aquilo que o pastor, o que o Peco faz na igreja, o que um irmão faz sendo um levita no louvor é sagrado e o que nós fazemos no dia a dia como negócio é secular. E esse é um pensamento realmente demoníaco, porque quando a gente olha até pro hebraico da palavra, aquilo que o sacerdote fazia, o que o levita fazia no templo, é a mesma palavra usada, que era para adoração, é a mesma palavra usada para o trabalho laboral de uma outra pessoa. Então, quando a gente olha para isso, até Jesus ficou 3 anos no ministério, mas 30 anos trabalhando. Uau. E a gente chama hoje do carpinteiro, mas o carpinteiro da época era basicamente um construtor, Sim. era um engenheiro da época. Então, em primeiro lugar, desmistificando, Jesus não ganhava pouco. Sim. Ele ganhava bem para a época dele, só que olhando para isso, a dificuldade que as pessoas têm é associar isso. Tipo, poxa, como que eu posso glorificar a Deus de segunda a segunda? Como eu posso buscar lucro? Como eu posso pagar bem as pessoas que trabalham comigo, meus fornecedores, investir e principalmente as pessoas olharem para aquilo que eu faço e verem excelência. Porque hoje, até no Brasil, existe o jeitinho brasileiro. Total. E eu falo, cara, jeitinho brasileiro é pecado, acabou. Sim. Ah, vamos Uma fazer... forma bonita da gente falar o pecado brasileiro. Exato. E assim, vou mentir aqui, vou manipular. E muitas pessoas acham que precisa manipular e mentir para vender mentorias. Eu falo, não, porque isso é pecado. E existe uma forma de glorificar a Deus também naquilo que a gente faz. E eu acho que essa é a maior dificuldade, o que eu vejo nos meus mentorados. São bons, são especialistas, amam a Jesus, mas pensam, eu preciso mentir, eu preciso fazer alguma outra coisa? Eu falo, não. Não precisa dessa dicotomia. Nossa, massa. cara, o podcast Santo Negócio, ele tem uma característica que é a isenção, né? Eu não tenho conexão com nenhuma placa de igreja, então a gente não Sim. deve nada pra ninguém, a gente pode falar aquilo que a gente pensa aqui. Legal. E eu sempre digo, até converso bastante com o Peco sobre isso. Falar o que eu penso não significa desconsiderar o que a Bíblia diz, porque a Bíblia é verdade absoluta, né, Peco? Uhum. Eu penso dessa forma. Sim, com certeza. Mas a gente vê, até trazendo o gancho dessa parte da dicotomia, a gente vê hoje muito o povo de Deus brigando com o povo de Deus, né? Sim. O irmão da Assembleia contra o da Presbiteriana por causa de divergências de pensamento. E eu acredito que nos negócios Uhum. isso também aconteça bastante, né? A gente tem essa visão distorcida de a minha empresa e o meu ministério, né? Sim. Como o Peco colocou, a minha empresa é o meu ministério, ela é parte integrante do meu ministério. Sim. Eu queria entender com você, Nicolas, como que você vê hoje essa dificuldade que as pessoas têm de vender Uhum. um conhecimento, né? E a gente entra aqui no tema da mentoria. Legal. Vender um conhecimento para o povo de Deus que vai fazer ele se tornar um cristão melhor. Sim. E aí, tendo aquele confronto da linha de raciocínio que o que eu ganhei de graça eu tenho que entregar de Ótimo. graça, irmão. De graça a receber, de graça a dar. Destrincha para nós esse tema aí, como que você vê isso e como que você aplica isso para os seus mentoriados? Cara, vamos lá. Pastor Peco aqui, pastor e teólogo, me corrija, por favor, se eu estiver errado. Mas quando a Bíblia traz de graça recebeis, de graça dais, é sobre o evangelho. E isso eu concordo 100%. Você vai fazer pregação do evangelho, vai evangelizar alguém, vai fazer missões, é de graça e acabou. Agora, o conhecimento que você tem, se você tem uma Bíblia, alguém pagou por esse papel que criou a Bíblia. Então, existe uma produção humana por trás, existe uma empresa por trás para que a palavra de Deus esteja nas suas mãos. E isso acontece com seminários teológicos,
existe um pagamento ali por trás, existem profissionais. E isso existe em qualquer outro lado que envolva um profissional. Porque até o apóstolo Paulo fala, o trabalhador é digno do seu salário, e quando a gente entende isso, ele fala, eu sou digno também de receber como os outros irmãos o pagamento, mas ele decide não receber para trabalhar. E quando a gente entende isso, a gente entende, pô, pregação do evangelho é de graça, entrega de graça. Agora, o seu conhecimento não é de graça. Eu tenho mentorados hoje que investiram mais de 100 mil, mais de R$1 milhão para ter o conhecimento. Vocês investiram muito dinheiro para ter o conhecimento que vocês têm hoje e conseguir ensinar para outras pessoas. Então, quando a pessoa que vai comprar de verdade, que eu chamo de cliente ideal, que é o cliente de ouro de vocês, ele já entende isso. Ele fala, cara, eu não quero só pregação do evangelho, eu quero um conhecimento mais profundo e mais robusto sobre aquilo que vocês vão entregar, e então eu estou disposto a pagar. E uma coisa que eu brinco também, o evangelho você recebe de graça, só que ele te custa tudo. Uau! Então, isso é uma coisa importante para ser lembrada também no meio dos negócios. Eu vou complementar até, ô Nicolas, eu sou aluno formado do Rema, a gente falava sobre isso mais cedo, né? Sim. E é um curso interdenominacional Uhum. com foco na aplicação prática da Bíblia, do Evangelho. Sim. Caro, é um investimento considerável, de 2 anos, mas, cara, eu pagaria o dobro hoje. Depois de concluído, Peco, eu pagaria o dobro. Por quê, cara? Porque mudou a minha vida. Sim. Talvez, e só talvez, é uma ilação. Mas se eu não tivesse pago, eu não teria dado tanto valor a estar lá. Terça, segunda, quarta e sexta, 2 horas sentado ouvindo a palavra. Maravilhoso, né, cara? E eu posso confessar isso, que quem destravou isso em mim foi o próprio Nicolas. É. Porque a gente vê muita distorção disso, né? Sim. Que, igual você falou sobre vender o evangelho e tudo, mas tem gente que vende. É verdade. E se tem gente Você que quer dar vende, tem nomes? gente que Quer dar nomes? paga. Quer trazer nomes pra ajudar a gente? Não mexe com a minha boca. E pior, tem gente que Se paga. você quiser, a gente pode fazer um Huawei aqui. E aí, cara, pra mim foi muito difícil. E aí, na mentoria com você, a sua pergunta foi isso. Uma das primeiras perguntas, né? Você tem problema pra cobrar daquilo, do seu conhecimento? Aí eu falei, tenho. Total. E eu acredito que é uma dor mesmo, por causa dessa cultura, dessa distorção. Sim. O cara fala, cara, nossa, tanta gente enganando as pessoas. Eu não vou cobrar, cara, eu não vou cobrar. E tem que ter essa divisão na cabeça, irmão. O evangelho você vai pregar, enfim. Mas o seu conhecimento, o que você investiu, você pode cobrar isso, você pode. E quem quiser, você não tá obrigando as pessoas a pagar. Sim. E aí a sua resposta pra mim foi muito emblemática, que eu fiquei assim, cara, será que esse cara tá certo, cara? E aí, esse versículo, óbvio que bate, você fala, cara, de graça receber, de graça dar. Aí você fica, cara, mas é por causa da cultura que a gente tá vendo, o ecossistema que foi criado dentro disso. Sim. Tem também a questão do digno é o obreiro do seu salário, né, irmão? A gente tem que contrapor a própria Bíblia nisso aí. Não, Eu sou filho de pastor e, tipo, meu pai, durante um tempo, ele trabalhou de modo... como que fala quando você não recebe nada? Voluntário? Voluntário, muito tempo. E durante um tempo ele foi enviado para o campo e aí ele era assalariado como pastor, Sim, né? sim. E eu ouvi muito, eu cresci com isso na escola. Você é filho de pastor? Teu pai é ladrão. Nossa, Né? sim. Então, a gente escuta muito isso, cara, e eu acredito triste. que é um ponto que precisa se desmistificar até para que a gente possa contribuir com a expansão do reino, né, cara? As Sim. pessoas têm muito isso. Cara, o jogador de futebol pode ganhar para brincar de bola, né? E o pastor não pode receber, o empresário cristão não pode receber Sim. para mentorear outras pessoas e porque ajudar. muitas das vezes, o que acontece? E nada contra jogador de futebol, jogador gente, de pelo amor de Deus. O né? jogador de futebol, ele horas de treino, né, cara? Sim. É desde criança ali, né? Vai e tal, até chegar e de 1000, vira o Neymar, né? Vira acho que o é Neymar. menos que 1000, menos que um de 1000 ainda. É. Viu? Menos que Então, um de 1000. E aí, o que acontece? O pregador,
Itinerante é o seguinte, ele tem uma palavra incrível. Sim. E aí ele tá ganhando quase igual o Neymar. Uau. Ele, tipo, também não, talvez não estudou. Uhum. Muitos não estudaram. E aí, vai pregar, irmão. E aí ele tem uma palavra incrível. Ele tem um dom. Uhum. Ele tem um dom, ele tem uma oratória boa. E é só isso que ele tem. E aí, irmão, o cara prega de segunda a segunda. E tá ganhando muito mais que o pastor, que o seu pai, por exemplo. Sim, sim. Sim. Tá entendendo? E aí, isso que é esse pensamento que trava o cristão de cobrar por alguma coisa, porque tem muita gente fazendo errado. Uhum. Mas graças a Deus nós encontramos o Nicolas que me destravou nisso e foi muito bom e eu já tô indicando pra um monte de gente. Né? Amém, amém. E uma das coisas que eu... Até, desculpa te cortar. Pode ir. Uma das coisas que eu penso sobre isso é que, assim, as pessoas ficam com medo de verdade. Poxa, será que eu tô comprando de alguém que é honesto, que não Sim. é? E daí, uma das coisas que eu falo de forma prática pra se ver, olhando pra negócios, essa pessoa tem um bom testemunho? É literalmente ali o diácono e o presbítero, como fala a Bíblia. Tem um bom Isso, testemunho Isso. entre os irmãos? Tem um bom testemunho entre os de fora? Primeira coisa, muitas vezes você já vê pelo linguajar da pessoa que não é um irmão de verdade. Sim. Poxa, aquela pessoa que engana, essa pessoa tem depoimentos? Daí falando de negócios, não é palavra bonita, ou poxa, tem uma oratória bonita, não. Os alunos estão falando que estão tendo resultados, que estão tendo vidas transformadas. E além disso, por mais que essa pessoa engane, ela pode enganar, ela vai prestar contas a Jesus. Uau. E esse é o principal. No final, essa pessoa não vai escapar. E isso deve acalmar o nosso coração de saber que mesmo que a gente compre alguma coisa que não faça sentido, vão ter irmãos que vão se levantar, como nós estamos tentando levantar novos irmãos aqui que vão amar Jesus de fato Sim. no mundo dos negócios, como o Billy Graham fala, que ele acreditava que o próximo grande avivamento seria por meio dos negócios, mas que ao mesmo tempo que esses caras que escaparem, esses lobos que escaparem, eles escapam só nessa era. De Jesus eles não vão escapar e eles vão ter um encontro terrível. Verdade. É uma das referências que eu acompanho hoje, cara, que tem me influenciado. Eu vejo como positivo, é o Zé Bruno, né? Da banda Uhum. Resgate. E ele tem, Nossa, bom demais. ele tem uma palavra, cara, que eu acho bem interessante, que assim, é o teu coração que vai definir, né, irmão? Porque eu acho que tem gente também que vai pro outro extremo e aí coloca o coração todo no dinheiro, né, irmão? A Bíblia fala que você não pode agradar dois senhores e o contexto é dinheiro, Sim. né? Então eu vejo que precisa se ter esse equilíbrio, cara. Mas eu não sei, talvez a linha seja tênue e talvez você até comece bem intencionado e no meio do caminho a riqueza acaba tomando seu coração. Eu tava conversando com o Willi, que é um sócio, e a gente estava conversando sobre esse aspecto, né? Eu tô analisando o meu comportamento pessoal, Rodrigo. Não tô aqui fazendo pré-julgamento de ninguém. Sim. Quando eu tô com a minha conta super positiva, eu tenho uma paz. Uhum. Verdade, né, cara? Eu tenho uma paz. E aí, quando eu tô com a conta negativa, eu tenho ausência de paz. Será que isso está apontando para o fato de que a minha segurança ou a minha confiança não está em Deus o Senhor e está em Mamon? Cara, e eu tenho orado pro Senhor, se realmente a minha linha de raciocínio, o meu entendimento tá correto, tira, Senhor. Cara, e eu Sim. identifiquei a mesma coisa em mim. É mesmo, é. Eu identifiquei a mesma Então, coisa. Não tô sozinho mais. Não, a mesma coisa. Eu identifiquei, eu falei, cara, Tá junto nesse o barco. meu humor muda quando eu vejo que eu tenho menos 12,50. O meu humor muda, mas quando eu tenho 437, eu tô bem. Legal. Entendeu? Eu falo, pô, mas peraí, cara. Não faz sentido isso. Porque eu tenho tudo. O quê? Cristo. Sim. Então eu percebi essa coisa aí, cara. Eu falei, cara, então isso aqui o dinheiro tá virando um Deus, cara. Sim. O dinheiro. E não tem jeito. Gente, não tem jeito. Ah, como é que eu faço pra desprender do dinheiro? Doa. Tem que ser tudo? Tem que ser tudo? Irmão, é dano. Não É verdade. Aí É você dano, falou, cara. é. Não tem teoria. Ai, deixa eu entender o valor de doar. Você pode entender, mas é na prática que o seu coração vai ser liberto. Sim. Ó, então a galera tá assistindo aqui, a galera quer saber já, Nicolas. Bora. Quem pode fazer uma mentoria? Quem pode?
Quem pode fazer uma mentoria? Uma pergunta que muitos me fazem Isso. e eu fujo do lado comum. Não é todo mundo. Não é todo cristão. Já me quebrou no meio. Ainda bem que você perguntou pra ele primeiro. Ele é o mentor, né? Eu já ia falar, todo mundo precisa! Acompanhamento terapêutico. Irmão, na minha cabeça, todo mundo precisa. E eu cresci... eu tô contigo. Eu tô contigo também. Eu cresci com uma mentalidade que quem faz terapia é doido. Então, Entendeu? Quem vai no psicólogo... E se vocês for procurar um psicólogo, é a pastora Flávia. Ó, Ótimo. entendeu? Pega, Tem a mentoria já. já. Teologia emocional e finanças. Vão se conectando. Mas, Nicolas, responde aí, desculpa a minha faustãozagem aqui. Relaxa. Cara, não é pra todo mundo, não é pra todos os cristãos criarem mentorias. Por quê? Pra você ser um mentor de verdade, você precisa ser especialista em alguma coisa. Então aí já tira uma parcela de pessoas. Então, pra você mentorear outra pessoa, você não precisa ser o melhor do mundo naquilo que você faz. Mas você precisa, pelo menos, estar no próximo nível que essa pessoa deseja chegar. Muito top. Senão, você não consegue ensinar essa pessoa. E, poxa, eu preciso ser algum aspecto profissional? Não. Mas o que é interessante você ver? Profissionalmente, você é melhor que a maioria das pessoas? E daí, não fica com medo de ser arrogante, não. Depois Jesus trata teu ego. Sim. Mas é realmente olhar pra isso. As pessoas olham pra você e te veem como referência. Foi uma das perguntas que você fez pra mim. Sim, O que as pessoas falam que você é bom? é isso. Uhum. Porque as pessoas te veem como especialista. É. Então, você precisa ser especialista nessa área. E, poxa, se não é profissional, ministerial. Pastor Peco não tem o aspecto... Tem um aspecto profissional ali também da música, mas, poxa, ministerialmente, mais de 10 anos estudando teologia. Isso deve ser considerado como especialista. E junto disso, um homem que é um marido, um ancião, já um avô, essa pessoa consegue falar sobre paternidade? Lógico que sim. Ele precisa ter feito uma faculdade de alguma coisa? Não. É apenas um homem que ama Jesus e tem um casamento que já gerou netos. Então, tudo isso gera uma experiência. Então, para você ser um mentor cristão, você precisa ser especialista em alguma área de atuação, amar a Jesus de verdade e estar disposto a ensinar. É isso. Você precisa... Não necessariamente você precisa ser o melhor Não, Não. com certeza não. em uma área. Não. Até porque se você for olhar pra esse âmbito de ser o melhor, você vai travar e não vai começar nunca. Exato. Porque sempre vão ter Vai- pessoas que são lógico. referências pra gente, Lógico, entendeu? lógico. Eu, por exemplo, olho e falo, cara, mentoria de negócios, eu tenho como mentor aí... Pablo Marçal. Ah, você já falou o nome, né? Tá, mas vamos usar já. Eu ia buscar outro, ia falar o Paulo Vieira, alguém assim, de fora, pra não ficar só o Marçal. Mas tudo bem, Marçal, inclusive um dia se você quiser participar do podcast Santo Negócio, tá feito o convite, viu, irmão? São poucas vagas, mas aproveita. Então, assim, cara, eu vou pegar o Pablo Marçal como mentor de empresários. Irmão, não vou mentorar ninguém. Por quê? Porque o cara é bom demais e eu não me sinto nem digno perto dele de ajudar. Só que o que é a visão? Foi o Breno que me falou isso. O Breno teve no último episódio do Santo Negócio aqui com a gente. E ele falou, cara, é muito simples. É só você olhar pra pessoa que tá hoje no lugar que você tava um ano atrás. Exato. Esse cara já pode ser seu mentoriado, porque você tem capacidade de ajudar ele a chegar no resultado que você chegou hoje. Exato. É o que eu chamo de lead transformado. Sim. Por exemplo, Lead transformado. lead transformado. Por quê? Explica lead pra quem é totalmente leigo na linguagem do digital aí, Nicolas. Lead, basicamente, é outra pessoa. Sim. Então, por exemplo, se vai para um lado técnico, é o nome, e-mail e o WhatsApp da pessoa. Sim. Mas, na verdade, é o contato da outra pessoa É ou o, outro que, ser é humano. o que no marketing tradicional a galera chamava de prospect, né? Que é o Isso. potencial cliente. Potencial cliente, é o lead. Uhum. Então, o que é o lead transformado? É entender que, assim, o Rodrigo mentora outros empresários no ramo de marketplace. Certo. Esses empresários olham para você porque você já chegou em um lugar que Total. eles têm desejo de chegar. Total. Ou seja, você tá ali fazendo... Pode falar de números? Claro. Você tá ali fazendo 1 milhão por mês. Glória A a Deus pessoa- por isso. Glória a Deus por isso. Muito melhor do que um ímpio ter esse valor. Com certeza. Vamos chegar a 10 milhões. Amém, amém. Mas aquela pessoa que tá em 900 milhões, pode ser mentorada pelo Rodrigo? Deve. Claro. E a pessoa 900 que- mil, 900 mil. 900 mil. É, 900 milhões, esse cara tem que ser o meu mentor. 900 mil. Mas e aquela pessoa que tá em 2? Pode ser? Pode. Talvez sim. Por quê?
Às vezes ele tá olhando só pro negócio, mas não pra espiritualidade, de Entendi, forma entendi. cristocêntrica. Então você usou um exemplo de um cara que fatura 900 mil e outro que fatura 2 milhões. Isso. Que Os ele dois tá, podem ele ser tá seus acima do... mentorados. Entendi. Por quê? Muito massa isso aí, cara. Porque assim, ó, vocês estavam falando, né, de quem pode ser mentor. Me veio um exemplo muito clássico que eu uso direto nas minhas redes sociais. Inclusive, se quiser me seguir aí, @rodrigomarques.marketplace. Já vai estar, Depois a gente coloca no finalzinho. O Fábio Júnior. Uhum. Fábio Júnior, cantor. Cara, como artista, como músico, ele pode ser o mentor do Peco. Com certeza. Mas como marido, não dá. Ótimo exemplo. Ótimo exemplo. Bem Excelente. didático, né? Bem assim, didático, bem É didático. assim. Ótimo exemplo. É exatamente isso. Mas como músico, ele é um excelente, uma carreira impecável, né? Praticamente. Não, cara, que o sucesso dele é inquestionável. 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 E atravessa gerações, né, irmão? Isso. Ô, Sim. Nicolas, e o lance de... você resolve uma dor da sociedade? Tipo assim, que às vezes também... eu sei, eu tô vendo uma dor na sociedade. Uhum. Um dos cursos que eu fiz foi sobre chamado e propósito. Legal. E para você conhecer o seu propósito, para conhecer o que Deus te chamou para fazer, é quando Deus coloca em você uma dor, um problema na sociedade que só você consegue resolver. Você acha assim, cara, como ninguém tá vendo isso? Sim. E você olha e fala, cara, é só fazer isso, isso e isso. Entendeu? Exemplo, usando o seu xará, Nicolas Ferreira. Uhum. O propósito, o ministério, o chamado daquele menino é inquestionável. Sim. Sim. Dentro de todos os alunos lá da PUC, ele era o cara que, tipo assim, ele estava indignado com o sistema corrupto da política do país. E é isso. Você vê uma dor, e na Uhum. verdade, indo para mais espiritual mesmo, essa dor é uma dor do coração de Deus. Sim. Que ele coloca Concordo. no seu. Fala, ó, você vai resolver esse Caraca, problema. isso foi profundo Ótimo. agora, hein, Uai, irmão? quem ficou indignado com a questão de... Usando Moisés, quem ficou indignado com essa questão dos egípcios escravizar os hebreus? Moisés. Moisés. Mas não era Moisés. A indignação era de Deus. Sim. Boa. Deus queria libertar. Deus falou lá em Gênesis 15. Moisés não era nem embrião ainda. Uau. Uhum. Entendeu? Então, aí vem, vou criar uma mentoria, posso criar uma mentoria porque eu sei que eu resolvo uma dor da sociedade. Pode começar assim também? Com certeza. E é uma ótima forma de começar, porque quando nós olhamos pro empreendedor, o que ele faz basicamente? Olha um problema e cria uma solução. E é muito importante que a gente não se apaixone, olhando pro negócio, não se apaixone pela solução. Ah, eu vi um problema, eu vou criar essa solução, esse tipo de mentoria aqui. Não vendeu? Esquece. Muda a solução. Porque a verdade está no que o pastor Peco falou. Onde está o problema? Onde está o coração de Deus? E é aí que a gente tem que olhar. Porque se Moisés tentou ali libertar o povo como um príncipe. Foi lá, matou um cara. Ele matou um cara, fez errado. Brabo. Já era o chamado gritando. Brabo ele. Já era o chamado gritando, mas não era redimido. Não era pra fazer daquele jeito, né? Não era daquele jeito. Calma, Moisés. E Moisés desistiu do problema? Não. Desistiu da dor? Não. Ele acabou libertando o povo. Acabou libertando o povo, mudou a solução, foi procurar o Espírito Santo, foi redimido através disso, se tornou um mentor depois, e até olhando em outros aspectos de negócio foi gigantesco. Só que quando a gente olha pra isso, ele olhou a dor e falou, aqui tá o coração de Deus. Ele compartilhou esse coração comigo. Agora, o que eu preciso fazer? E isso é muito importante a gente olhar também no aspecto dos negócios, porque, poxa, eu posso glorificar a Deus vendendo para não cristãos? Hoje eu tenho mentorados que são Sim. cristãos, amam a Jesus Sim. e não falam de forma cristã dentro do seu negócio abertamente. Sim. Você deve glorificar Deus através Uau. disso. Porque você pode usar o lucro do seu negócio para investir em povos não alcançados, Sim. investir em povos perseguidos, Sim. comprar um escravo, comprar uma escrava. A gente já fez isso no Grupo Cristão Digital. E tudo isso é Deus compartilhando o coração dele e falando, meu filho, tá aqui.
Você vai carregar isso comigo? Você vai cumprir isso junto comigo? Então, pra mim, esse é o fator principal de um negócio como missão e é o que diferencia um negócio como missão de apenas uma empresa cristã. Porque assim, uma empresa cristã é o mínimo, ser decente, pagar bem, pagar os impostos em dia. Odeio pagar imposto, mas tem que pagar, então daí a César o que é de César. Mas assim, além disso, o que define um negócio missional? É um negócio que olha realmente pro coração de Deus e fala, Jesus, o que você quer que eu faça com isso? E a partir disso, cria uma solução para ajudar mais pessoas. Uau, incrível. Irmão, aí tá, a pessoa chegou à conclusão de que ela tem algo a ensinar. Qual que é o primeiro passo para ele se tornar um mentor? Você que ajuda pessoas a desenvolver mentorias, inclusive está nos apoiando aí com Casados com Cristo, que é uma mentoria voltada para casais cristãos, né? Sim. O Peco está à frente aí junto com a Flávia desse projeto e estão avançando velozmente com o teu apoio. Mas o que é o primeiro passo? Para onde que eu vou? O que eu tenho que fazer para eu conseguir conquistar aí um primeiro mentorado ali, mentoriado para eu poder ensinar e validar, né, esse processo. Legal. A gente fala, dentro da mentoria cristã digital, existem 4 pilares. Para você chegar ao primeiro momento da venda, eu não vou fazer nenhum pitch aqui. Pode fazer, aqui você tá liberado. Inclusive faz o pitch, depois você corta, manda lá, já era. Marca nós, né? Marca a gente, né, Peco? Quem quiser, vai lá no @NicolasGama_. Mas o que essa pessoa precisa fazer? Em primeiro lugar, entender um posicionamento dela com propósito no digital. E onde vem isso? Antes de redes sociais, Instagram, YouTube, podcast, outros lugares, é Gênesis 1. Uau. Deus nos criou a sua imagem conforme a sua semelhança. Nós carregamos a Imago Dei. Quando a gente entende isso, legal, o que é carregar a Imago Dei? Deus tem vários atributos. Imago quem, perdão? Imago Dei. A imagem de Deus. A imagem de Deus. Eu ganhei o dia hoje. Obrigado, senhor. Imago Dei. Vai lá. Quando a gente olha isso, nós olhamos que Deus decidiu se revelar a nós através da sua palavra com vários atributos. Um Deus Pai, um Deus amoroso, um Deus misericordioso. Mas um dos poucos atributos que os cristãos falam, que é o primeiro atributo, na verdade, que ele decide se revelar, é um Deus empreendedor. Sim. Ele criou algo a partir do nada para o benefício de outras pessoas. Uau. E quando ele nos cria segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança, ele coloca esse desejo divino dentro de nós por empreender. Ajudar outros irmãos, ajudar outras pessoas, criar soluções para o benefício de outras pessoas. E quando a gente entende isso, a gente fala, o que Deus colocou no meu coração, que é a dor do coração dele, mas que eu preciso solucionar como meu chamado e eu posso criar um negócio lucrativo através disso. É a primeira coisa que você precisa entender. O que Deus te chamou para fazer no mundo dos negócios. Quando você entende isso, esse é o seu propósito no digital, é o seu chamado. Agora a gente vai para o posicionamento. Nesse posicionamento, a gente vai buscar clareza do que você quer oferecer, com quem você quer falar. Casais. Vocês vão falar com casais, olhando para teologia, olhando para finanças e olhando para emoções. Então, é uma coisa muito boa. Então, qual que é o seu diferencial nisso? Você vai trazer clareza. Depois, autoridade. Quem é você para falar sobre essa dor? O que você já gerou? Poxa, quem você vai mentorear nesse aspecto? Se a pessoa vê clareza naquilo que você fala e autoridade, ela confia em você. Se ela confia em você, 50% da venda já está feita e a venda acontece em menos de 24 horas. Legal. E depois, o que a pessoa precisa fazer para vender? Criar um produto. Então, a gente vai para o segundo pilar, que é a criação de um ecossistema de alto valor. Nesse ecossistema, a gente vai ter produtos aceleradores, aquele produto barato, um e-book, um low ticket que a gente chama, Sim. de um curso rápido. Inclusive, eu vendo ele também. Se você for no meu Instagram, você vai receber algum anúncio. É isso aí. Pra quê? Pra acelerar o seu processo pra pessoa querer sua mentoria. Não é o canal principal que eu recomendo pra quem está iniciando, mas é um produto. E qual é o produto principal? A mentoria. Por quê? Um curso. A gente já viu pós-pandemia que um curso de verdade não vai te levar pra onde você quer chegar. Sim. Um e-book também não. Quantos e-books você já comprou que você não leu? Então... Nossa, nem me lembra que eu fico com raiva de mim mesmo. Exato! Verdade, Então, verdade. a mentoria é um aspecto de que alguém vai estar do seu lado e muitas vezes te cobrando para acelerar seu processo. Boa. Então, eu recomendo que você faça a mentoria. E a mentoria no valor agregado, você consegue vender um valor muito mais alto do que um e-book. Só que
um valor que a pessoa olhe e ela fale, não é possível que é só isso. Você tá me entregando tudo isso, toda essa robustez, por isso daqui? Construção de oferta irresistível. É construção de oferta irresistível. E daí a pessoa compra. Que eu brinco com algumas pessoas. Eu tenho um produto, uma mentoria de 50 mil, de 20 mil. Eu falo, legal, quantas vendas você fez nos últimos 30 dias? Então, faz uns 90 dias que eu não vendi. Ou é ali boleto parcelado em 100 vezes, parece financiamento de casa. Eu falo, cara, não faz sentido. Cria um produto ali de 2 a 10 mil reais, a parcela vai ficar entre 200 reais a R$1.000 para outra pessoa, você vende muito mais fácil, você tem uma lucratividade muito maior, Fluxo de caixa. e não olha só para o faturamento, mas o lucro de verdade, o que sobra no teu bolso, que você vai conseguir ofertar no final, porque você não oferta faturamento. Sim. E a gente chega no final com o terceiro pilar, que é um marketing comercial redimido. Por quê? Mentira, manipulação, não é o jeitinho brasileiro, um jeito de vender. É pecado. E pronto. Se é pecado, fera a glória de Deus, a gente não vai fazer. E essa é a regra do mercado de marketing digital, né, Nicolas? A gente precisa falar isso, colocar o dedo na ferida. Sim. Tem muita gente vendendo transformação, mas ela só pega o dinheiro e, como diz o mineiro, cai na braquiara. Verdade, verdade. E isso suja, né? Todo o mercado, né? Suja. Sim. Suja. Todo o mercado, porque as pessoas ficam arisca, né? Sim. Então é por isso que quando você for criar uma mentoria, você precisa criar uma autoridade sua também. Sim. Porque E é muito interessante isso, desculpa te interromper, pastor Peco, porque a gente vai criar uma autoridade, mas é diferente de influência. Você não precisa ser um influenciador para vender uma mentoria. Você precisa ser verdade. autoridade naquilo que você Uau, faz. nossa, isso aí muda muito o paradigma, muda a viu, chave, cara? porque a galera fica tipo assim, mano, eu preciso É. ter 60 mil Isso, seguidores pra ser o cara. Mano, ó, a gente tem exemplos e a gente conhece exemplos Sim. próximos a nós, Peco, que o cara tem lá 50, 100 mil seguidores, mas o cara não vende nada, não irmão. vende nada. E tá tudo certo, às vezes o propósito do cara não é vender nada, mas Sim. a gente tá provando aqui que você não precisa de ter e que às vezes tendo isso não significa que você vai faturar, Exato. né? Você não precisa de ter essa quantidade de seguidores. O que você precisa de ter, no meu entendimento, Nicolas, e você é o mestre aqui, se eu tiver errado me corrija, por favor, o que eu preciso de ter é um produto que de fato ocasione e proporcione uma transformação no meu mentoriado. Exatamente Essa é a visão isso. que eu tenho. Nicolas, então vamos pensar no nosso ouvinte, nosso telespectador. Pô, te ouviu falar, cara, uma dor e tal. E acho que eu tenho essa dor aqui. E aí, qual o primeiro passo dele? Quando esse cara chega até você, o que você faz com ele? Ótimo. Porque foi o que você fez comigo. Sim. Inclusive, o Nicolas é nosso mentor, como eu já Nossa, coloquei, né? irmão. E quem me vendeu o Nicolas foi o Peco. Né? Porque eu tenho um amigo, eu participo de uma mentoria, que é o Carvalho de Justiça do Breno, Sim. né? Que é meu amigo pessoal hoje, um cara que caminha com a gente. E ele também é mentor de mentores. E ele também me ofereceu ali um produto. Eu falei, cara, vamos pegar com o Breno aqui, que eu já tô caminhando com ele. Aí o Peco falou, Rodrigo, por favor, só escuta o que o Nicolas tem pra falar. E aí a gente acabou fechando na primeira call Cara, ali, né? Eu achei engraçado porque ele ficou esperando eu fazer o Pix, né? Passar o cartão Sim. pra desligar. Eu falei, cara, mas não tô entendendo isso aqui. Mas mano, tem que pegar o cliente ali, entendeu? Então, esse contato com você, cara, é surreal, porque é um dom que Deus te deu, obviamente. Com certeza. É uma graça que Deus te deu, porque, cara, eu sou muito arisco, cara. Será, meu Deus do céu? Rapaz do céu, eu sou veaco. E, tipo assim, cara, você foi falando coisas ali que eu falei, cara, faz todo sentido. E óbvio que você sempre usa na frase, faz sentido pra você? Sim. Condução de reunião de vendas. Eu tô assistindo essa sala, irmão. Precisa, né, irmão? Precisa. Faz sentido pra você? O Sim. silêncio interminável. Sim. Tá aprendendo tudo. Fala aí, como é que é? O cara te procurou, como é que é esse primeiro contato? O que você faz com a pessoa que chegar até você? @Nicolas Gama. Underline. Chegou lá, chamou, oi Nicolas, eu me interessei. O que você faz com essa pessoa? Qual o primeiro passo?
Cara, depois que ela entra já na mentoria, a gente faz todo ali o processo, tem equipe comercial fazendo social selling, ou dependendo de como ela entrar, vai ser chamada de outra forma. Ela vai entrar em uma reunião comigo, ou com um closer, uma closer da minha equipe, e a gente só sai da reunião com o cartão passado ou Pix. Essa é a ordem. Essa é a ordem. Ai, cara, Ô, incrível. Nicolas, mas assim, ó, você tá respondendo o PEX, mas interrompi aqui porque faz muito sentido essa pergunta nesse contexto. Se você vê que a pessoa não tem um perfil, o que você faz, irmão? Porque você fala da genuinidade cristã, né? Então, tipo, cara, não vou vender por vender. Sim. Você começou a falar com a pessoa, ou já lá na fase de qualificação ali do SDR ou do social selling já é minado. Não, esse cara não tem perfil, não faz sentido a gente nem marcar uma reunião com ele. Como é que funciona isso? Cara, funciona de duas formas. Ou na pré-qualificação, Sim. ou durante a reunião mesmo. Uhum. Já aconteceu das duas formas. E daí, pra quem tá assistindo as nomenclaturas que Os eu falei, nomes, né? Social selling, vendendo no Instagram. É o chatbot ali, o robozinho, Sim. só que um ser humano com dedos Fazendo ali. fazendo ali a venda no Conexão. Instagram, gerando conversa. É o ponto principal. Sim, Não estou ali diretamente para vender nada. Eu quero gerar uma conversa. sim. Se fizer sentido, a gente traz para uma venda. O SDR é o segundo ponto de qualificação. É quando a pessoa chega no WhatsApp. Daí ele faz uma nova pré-qualificação. E o closer é o vendedor. O que é todo mundo? Vendedores, só que em momentos Em diferentes. etapas diferentes do processo. Exato. Já aconteceu, não vou falar nomes pra não expor, mas aconteceu de uma situação de um irmão que chegou, um irmão em Cristo, parecia um perfil sensacional, e realmente ele fazia um negócio muito bom. Mas ele estava em um momento do negócio que ele estava passando por uma reconstrução do negócio. E ele queria entrar na mentoria. E só que a gente percebeu isso já no meu Instagram. Meu social seller chegou e falou, Nicolas, a gente vai continuar a conversa com esse cara? Ele quer comprar. Ele quer parcelar, quer fazer outras coisas. Só que eu falei, cara... Daí eu fiz uma pergunta direta pra ele, de como ele estava financeiramente. E ele falou, cara, eu tô precisando de cesta básica. Eu falei, não tem como eu, sendo cristão, Muito bom. é esse o aceitar a contexto. compra de um produto, sendo que ele tá dependendo de cesta básica. Sim. Eu estaria pecando. Sim. Nesse momento, eu ajudei ele, falei, cara, você tá com a igreja te apoiando, você já abriu isso pros seus irmãos, se não, posso te aconselhar a algum lugar. Daí ele falou, não, tô no processo de abrir, legal. Fiz esse processo. Só que eu falei pra ele, ó, você conhece outros especialistas? Outras especialistas que são irmãos em Cristo, de verdade, e que desejam construir uma mentoria? E ele indicou algumas pessoas. Uma dessas pessoas, inclusive hoje é nossa mentorada incrível, a mentorada também, fechou e ele ganhou uma comissão por conta disso. Glória a Deus. Então, a gente ajudou ele também financeiramente por conta disso. E já aconteceu em uma outra situação, que daí foi uma venda diretamente comigo, que a pessoa queria pagar também, só que estava numa situação meio complicada. Daí eu falei, olha, esse produto aqui, nesse momento, não vai te fazer bem. O que você acha de entrar por esse produto? A pessoa ficou Um extremamente ticket feliz. menor. Exato. Nicolas, por que não funciona de graça? Mentoria de graça não funciona. Eu sou prova viva disso. Já dei mentorias que hoje eu cobro 20 mil reais por mês. Eu dei gratuitamente para uma pessoa e não funcionou. A pessoa não aplicou e não teve o resultado e ainda falou que eu era um mentor péssimo. Por que não funciona, irmão? Cara, princípio do evangelho. O evangelho é de graça, você recebe a salvação de graça, mas a gente precisa entender que custa muito caro. Primeiro, custou o sangue de Jesus, Tá. então é a coisa mais cara do mundo. Segundo, vai te custar tudo. Você vai precisar abandonar a sua vida e realmente seguir a Jesus. Quando a gente entende esse princípio, a gente entende que as pessoas não dão valor para aquilo que é de graça. Simplesmente assim. Então, quando a gente olha para esse aspecto, por exemplo, na escola de missões na África, a gente já ofertou cursos online, presencial, a gente pagava pra pessoa ir lá com a gente. E a pessoa não ia, não acontecia, porque ela não via valor suficiente para gerar aquilo, e depois justamente ficava irritada com a gente por não ter conseguido fazer isso. Por quê? A pessoa que recebe ali de graça, ela não vai fazer, ela não vê valor diante daquilo, então acaba sendo um processo muito ruim para nós como mentores, Sim. e também para a pessoa como mentoreada em todo esse processo. Então, é uma coisa que eu não pratico e não gosto de praticar. Eu não vejo valor nisso. E até tem um livro. Isso daqui foi a Liz Herman. Vocês não vão achar o Instagram dela. É uma missionária. Inclusive, já foi minha mentorada. Tem depoimento dela no meu Instagram. Mas ela me deu um livro chamado When Helping Hurts. Que é Quando Ajudar Machuca. E fala do aspecto missionário mesmo, de, poxa, os irmãos que vão... Fala mais sobre isso. Quando ajudar, machuca. Gostei. Esse livro tem versão em português ou não? Só em inglês? Cara, não sei.
Vamos traduzir ele, porque eu acho que é um santo remédio. Eu vou falar assim, é pra mim, pastor, que tu dizes isso? Pastor ajuda e ainda toma na cabeça. Eis que lhe digo. É exatamente isso. When helping hurts, quando ajudar machuca. Então, isso aí seria até interessante ver se tem Sim, eu vou procurar, vou pesquisar em depois. português. Uhum. Mas a base do livro é: missionários brasileiros, americanos, europeus vão para uma cidade na África ou em algum outro país subdesenvolvido e querem revolucionar tudo aquilo que está acontecendo, muitas vezes em coisas simples. Só que primeiro a gente fere a cultura. Então, Sim. por exemplo, Moçambique, um calor gigantesco. Você quer usar uma regata, acabou, você tá saindo pelado na rua para ele, você tá ferindo uma cultura. Então, em primeiro lugar, você precisa entender o que a pessoa precisa de verdade. Você não chega lá enfiando alguma coisa. Segundo, vou construir uma escola. Primeiro que tem toda a questão dos banheiros, como eles fazem as próprias necessidades para entender a cultura. Mas, Nossa. tirando isso, vamos jogar fora o aspecto cultural. Vamos pro financeiro. Se você chegar lá e falar, ó, tem uma obra que vai custar 200 mil reais. E a igreja, os irmãos, os empresários decidiram levantar esse valor e a gente vai ofertar 100% desse valor. Você fez um projeto lindo, foi pro Instagram, viralizou, foi na sua igreja, no púlpito, todo mundo adorou a Deus. Daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, quando vocês tiverem saído desse projeto, achar que tudo tá rodando, tá tudo bonitinho, os irmãos podem estar em depressão. Os irmãos vão estar mais pobres do que eles estavam, porque você criou um pensamento neles que eu preciso da ajuda do estrangeiro. Entendi. Ele fica preso a você e não ao sacrifício de Não, e Cristo. faz muito sentido, né, cara? Lógico. A gente aqui, a gente não pensa dessa forma. Tem um governo que pensa assim, né? Vamos caminhar pro nosso final aqui? Vamos deixar o nosso governo quieto? Um país distinto aí. Um país que não se pode citar o nome porque você tá correndo risco sério. Ô, Nicolas, pra quem tem o desejo, cara, eu queria explorar mais esse aspecto da tua viagem pra África. Foram 2? Eu morei na África durante 2 anos e meio. 2 anos e meio. Eu queria explorar mais isso, mas a gente vai ter outros momentos. Depois vamos marcar uma live, a gente trocar umas ideias no Instagram também. Eu certeza. acho que vai ser bem legal isso aí. Cara, eu tenho um público bacana que pode ser bastante abençoado pelaquilo que você tem de experiência lá. Legal. Mas pra quem pensa em ir, irmão, qual que é a sua principal dica hoje? Pra quem pensa que tem no coração, assim, eu já senti esse chamado de ir, e depois eu fui entendendo que o meu é mais socorros, né? Eu apoiar quem tá indo e tal. Que você daria de principal dica hoje? Se pudesse ter só uma bala de prata e só uma dica pra ajudar um irmão que tá pensando em ir pra África fazer missões, qual que era a dica principal do Nicolas? Seja empresário. Boa. Simples e direto. Como é que é? Corte seco. Corte seco. Seja um empresário. Desenrola mais essa ideia. Por que ser um empresário? Um país perseguido, por exemplo, hoje Moçambique é um país perseguido. Quando eu estava na África do Sul e fui para Moçambique, eu acompanhei todo o processo de ser um país abertamente cristão, ser um país meio mais ou menos, para ser um país que você não podia falar do evangelho. Nossa. Então, em todo esse processo, um irmão que realmente ama Jesus, só que vai ser missionário em outro lugar, e é um país perseguido. Esse irmão vai morrer. Tem chamado pra ser mártir? Amém, mas não vai querer se matar só em nome do seu chamado. Agora, se você é um empresário nesse local, você não vai morrer. Não vão te matar. O máximo que vão fazer é algumas sanções, porque você está trazendo lucro para aquele lugar. E melhor, você não traz lucro só para você. Você consegue trazer outros missionários até de fachada para conseguir trabalhar lá de forma muito mais sustentável e culturalmente você é mais aceito. Uau. Porque não vão achar que tu é um traficante de órgãos que não trabalha, só tá ali de graça, recebendo dinheiro de outro país. Você tem uma identidade cultural que a gente chama na missiologia. E antes de ir, começa a ofertar para esse país. Sim. Começa a ofertar para o missionário que já está nesse país. E principalmente, chama o pastor da sua igreja, o pastor local, e fala, como eu posso te servir? Como eu posso servir a igreja local? Sim. Porque não adianta querer ir para missões e servir outro país, tu não serve Nem a na localidade Às onde vezes você tem irmão está. dentro da tua própria denominação passando necessidade e você não apoia, né? Exato, exato. Seria uma hipocrisia Você foi violenta. pela Jocum? Alguma coisa assim? A gente foi por projeto, a gente foi enviado por uma igreja. Ah, sim. Depois desse processo, a igreja chegou uma ruptura, não foi a gente que quis. Eles mesmos falaram, não, a gente Não consegue mais não, custear.
não consegue custear. Nunca custearam, foi só, tipo, abençoamos. Sim. E nesse processo, tá tudo bem, tudo se resolveu, mas a gente sempre teve a ideia de não ter placa. Então, nós tínhamos uma igreja local, nós abençoávamos os irmãos, tinha um presbitério, fiz parte da plantação da igreja, mas a gente sempre buscou abençoar outras igrejas, outras denominações e outros projetos missionários. Então, nesse processo, já ajudei a Jocum, fui pro norte de Moçambique, países não povos não alcançados, ajudei na tradução de um curso, inclusive, de medicina para missionários. A gente já ajudou também o Meva África e vários outros lugares, mas com o principal de entender qual que é a multiforme graça do Senhor nesse lugar e como parar com o pensamento de missionário normal, que geralmente é colonizador, de quero colocar minha cultura, mas como nós podemos apoiar irmãos que já estão ali. Eu acho que isso é uma das coisas principais também. Ser um empresário missionário, mas abaixa a bola e ouve o que o povo precisa de verdade. Uau, Chega não chega na lá igreja local e ouvindo. não chega lá querendo mudar tudo, né? Exato. Muito bom. Vamos caminhando para o nosso encerramento aqui. Ô, Peco, deixa para a galera aí teu contato, tuas redes e a sua consideração Minhas final. redes, @prpeco no Instagram. Mas eu queria fazer uma pergunta pro Nicolas. Claro, coisa irmão, tem rápida, liberdade pode? total. Claro. Nicolas, a tão temível primeira venda. A tão temível primeira venda. Você sentiu a dor na fala do Peco? O Peco falou sangrando. Porque o cara, tipo assim, ele venceu, ele entendeu. Pô, eu tenho algo pra entregar. Aí foi lá, falou com você. Organizou, tá tudo certo. E cara, aí fica assim, cara, ninguém vai comprar isso aqui. Ninguém vai. O que você falaria pra essa pessoa? Que pensa assim, ele sabe, talvez ele não falou com você, mas ele sabe, eu resolvo uma dor. Só que ele pensa assim, como é que eu vou vender isso aqui? Eu sou empresário, comerciante, então eu sei vender, tá? Especialista em vendas. Me corrija se eu estiver errado, né? Mas a maioria das pessoas comete o erro de querer vender sem oferecer. Sim. Então a gente fica calado achando que as pessoas vão bater na nossa porta e vão perguntar: ei, você tem uma mentoria aí pra me vender? Não vai acontecer, Meu né? sonho. Né? Solução de problema, ficaria milionário quem inventasse isso aí. Mas eu acho que é principalmente isso, viu, Peco? É claro que o Nicolas vai dar a resposta dele, que a pergunta foi pra ele, mas eu senti no coração de te ajudar com essa resposta aí. Irmão, se a gente não falar que a gente tem uma solução pras pessoas e não estruturar, né, que é o que o Nicolas está nos ajudando a fazer, que é realmente tocar. Primeiro precisa ter uma escuta ativa, né, Nicolas? Sim. E entender o que o teu potencial cliente, que é o teu lead, qual que é a dor dessa pessoa? Com base na narrativa dela, você vai dirigir toda a tua apresentação de proposta. Sim. E aí, ao final, é muito natural. Sim. Né, Nicolas? Que é a questão realmente de você... Olha, você acredita que a minha solução atende a você? Sim. Faz o Pix. A tão terrível primeira venda, Nicolas. O que você falaria pra essa pessoa que tá com medo de investir numa mentoria contigo, Sim. porque acha que não vai conseguir vender? Olha, a pessoa que acha que não vai conseguir vender, primeiro. Depois eu vou deixar o pastor Peco falar até de uma das nossas IAs, sem falar de metodologia e tudo que ajudou. Mas a primeira venda é exatamente o que o Rodrigo falou. Jesus não vai mandar a primeira venda, não vai cair do céu, você precisa ir atrás. Então, quando você vai atrás, eu sempre recomendo que você faça a ação que a gente tem na Mentoria Cristã Digital, que é o funil caixa rápido. O que é o caixa rápido? A gente vai te ajudar a criar, vender e escalar a sua mentoria para faturar de 20 a 100 mil reais por mês, glorificando a Deus. Mas antes disso, você precisa fazer a primeira, segunda, terceira, quinta, 10ª venda para financiar todo o seu crescimento. Onde você vai fazer essa primeira venda? Amigos. Então, para de achar que você é melhor que alguém ou ter medo. Vai atrás deles, porque muitas vezes eles estão só esperando você falar, tem uma mentoria, e vai falar, uau, eu queria, era isso que eu preciso. Ou amigos de amigos, né? Amigos de amigos, Tipo assim, indicações. você vai falar pro seu amigo, o seu amigo vai falar pro amigo dele. Exato. O Rodrigo me passou uma indicação de um amigo dele do ecossistema e entrou. Maravilhoso. Então, assim, faça-se conhecido, deixe que as pessoas saibam aquilo que você está fazendo. Seu Instagram, social selling. Social selling não é pra chegar e falar, tem um produto aqui. É o maior erro que eu vejo. Já quer chegar vendendo algum produto. Não. Cria um relacionamento. Escuta. De uma forma, até vai parecer um pouco arrogante o que eu vou falar agora, mas que quando a pessoa escute seu pitch, ela fale, meu Deus do céu. Não é um pitch. Não é um pitch. E eu vou ser burro se eu não entrar nessa mentoria. Então, se torna uma venda muito mais fácil. Por quê?
vender é um ato de amor. Eu estou ajudando a pessoa a passar por um problema que ela tem, entregando uma solução prática para a vida dela. Então a gente precisa entender de estar nesse lugar de ajudar a pessoa. E, com certeza, ir atrás dessa pessoa, porque a pessoa não vai vir atrás de você. Quando você vai atrás dessa pessoa, é impossível você falar com 100 pessoas e não fazer pelo menos uma venda. Se você falar com 100 pessoas e não fizer uma venda, pode olhar todo o teu processo porque ele tá errado em algum lugar. Você vai ter Exato. que refazer. Exato. Você vai ter que refazer todo tua proposta, a sua oferta de venda, né? Porque ninguém tá vendo valor Sim. nela. Eu acredito. Mas assim, nisso. hoje eu tenho mentorados com 200 seguidores que fizeram a primeira venda e daí ainda Nossa, eu isso vi tá lá a gravado. moça na live, cara. Exato. A moça falando, A cara. pessoa queria pagar mais caro. Por quê? Viu uma proposta de valor absurdamente maior. Boa. Não, incrível. Pecão, fala aí da IA. Cara, esse cara, ele criou uma IA, cara. Gente, deixa eu falar pra vocês. IA é muito bom, top demais. Isso Mas não é coisa do cão, não? Porque Hã? tem uns irmãos mais penteca aí que Não, fala não que é do IA, cão, não. IA tá aí, é coisa do demônio. Não, gente, saiba usar e com moderação, enfim. E aí, cara, o Lucas mandou lá e aí eu falei, cara, o que é isso aqui, cara? Aí cliquei lá, cara, aí a IA simplesmente, cara, ela refinou o que o Nicolas já tinha falado comigo, mas ela foi fazendo, ela extraiu a mentoria de dentro de mim. Uau. É isso. Ela foi fazendo perguntas e eu respondia, falava assim, tá ótimo, mas não é isso. Isso não é uma Verdade. mentoria. Ela fez isso comigo também. Ela vai refinando ali. Cara, ela perguntava, eu respondia o que eu sentia, o que queima, tipo assim, o que queima no seu coração, é isso. Legal, mas isso não é uma mentoria. É como se fosse uma reunião comigo. Ela vai batendo ali. Cara, é incrível. E aí, quando acertou, ó, isso aqui, falei, tá, beleza. Aí ela criou uma metodologia que eu fiquei Inteira. inteira. Você sabe o que eu achei mais legal da IA? Ela não é tua amiga. Não! Ela não vai falar só o que você quer escutar. Não, essa IA, eu não sei. Não sei o que o Nicolas fez, mas essa IA que o Nicolas criou não fala o que você quer. É. Porque todas as IA que eu vi, muito boa a sua ideia, Peco. Parabéns. Parabéns. Você Tipo é assim, altruísta. falei, tipo assim, ó, coloquei lá, o sangue de Jesus não é suficiente para perdoar todos os pecados do mundo. Aí ela coloca assim, muito boa a sua reflexão. Vai, Terezinha! Desse tamanho. Legal. Ô, Nicolas, quem quiser te encontrar aí, faz aí o teu pitch agora, fica à vontade, viu, meu irmão? Eu indico, tá, galera? Tô aqui endossando realmente o trabalho do Nicolas. O Nicolas é um mentor que, de fato, nos ajudou a construir a nossa metodologia. Ele tem ferramentas como essa IA, entre outras ferramentas. Parabéns, viu, meu irmão, por pensar, ajudar ali. Se você quer se tornar um mentor, você sabe fazer bolo no pote, ou se você sabe vender paçoquinha no sinaleiro e quer criar uma mentoria a respeito disso, chama o Nicolas, vale a pena trocar uma ideia com ele. É um custo-benefício que eu falo assim, cara, o que você cobra em relação ao que você entrega é uma heresia. É uma heresia. Cara, Retorno por investimento tá pago, então. Tá pago. e tá sem pago. contar o suporte. Realmente Direto, pegou né? na minha mão, falou, cara, vamos lá, vamos junto. Nada de, fala com o meu assessor aí. Isso, não. Isso aí é o bom, né? Direto Isso é com bom. ele. Sim. Então, você que quiser aí, e aí agora o Nicolas, fala com a galera aí, Nicolas, olha pra nossa câmera. Perfeito. Gente, eu estou aqui para ajudar especialistas e empreendedores cristãos a criar, vender e escalar suas mentorias e cursos online de alto valor para faturar de 20 a mais de 100 mil reais por mês, glorificando a Deus nesse processo de verdade. Não é só um jargão, é literalmente acelerando a volta de Cristo com uma empresa maranata. Se você quiser me ajuda para fazer isso, é só me seguir, @Nicolas_. A gente vai te chamar. Caso a gente não te chame, não se preocupe. Talvez a gente só não conseguiu lidar com a demanda, mas pode chamar a gente no direct. A gente vai te acompanhar. A gente tem soluções diferentes para pessoas em momentos diferentes, mas nós estamos obstinados para fazer da Cristão Digital a melhor empresa de educação que une fé, negócios e marketing que existe hoje no Brasil
e já com mentorados internacionais pensando em uma internacionalização mais forte. Então a gente realmente quer glorificar Deus através do mundo dos negócios e cooperar com aquilo que ele já está fazendo. E eu tenho certeza que se você está ouvindo esse podcast, que não é para qualquer pessoa, já é bem nichado, você é um grande especialista e já passou da hora de você ter sua mentoria online de alto valor para conseguir realmente acelerar esse processo de investir em missões e também, sim, ter um ótimo estilo de vida hoje em qualquer lugar do mundo. Muito bem, meu irmão. Parabéns, tá aí endossado. Pecão, você já falou teu Instagram aí. Quer deixar tua consideração final, lindão? Glória a Deus. Obrigado, Nicolas. Obrigado pelo seu tempo, né, cara? E, cara, incrível tudo que você tem feito com a gente. E não tenho dúvida que isso é realmente algo de Deus para o povo de Deus. Para o Sim. povo de Deus, para tirar essa dicotomia que a gente tem, que a gente faz esse dualismo do mundo empresarial com o mundo cristão. Quem é empresário não é um ministério, não é uma missão, só faço ministério quando eu tô na minha igreja e Sim. tal. Muito bom. Eu vou já te indiquei ontem e vou indicar de novo na hora que acabar aqui de gravar. Eu quero fazer algumas perguntas no off. Aí sim, Pode. vai- Ó, tenho algo especial, nem Claro. conversei com o Não, Rodrigo pode ficar à sobre isso. vontade, irmão. O Todas espaço é as teu. pessoas que chegarem no direct comentando Santo Negócio Aí, ó. vão receber uma consultoria gratuita comigo ou com o meu time de especialistas. Que isso? E a audiência é gigante, viu, irmão? E aí, Então, ó. pode Aí. esperar. Não. Peck, você não falou do Luz do Mundo, irmão. Luz do Mundo Podcast, gente. Luz do Mundo É. Podcast. Ó, entra lá, Luz do Mundo Podcast. Luz do Mundo RP. Tem os nossos episódios lá. Cada episódio mais top que o outro. A gente tá falando sobre casais. E vocês que gostam, que precisam, que gostam de ouvir histórias de casais, cara, entra lá, Luz do Mundo RP. Tamo junto. E A já men- compra a mentoria. Isso, a mentoria Casados com Cristo. Vini, se for possível, coloca na tela pra gente aí Vou a falar página. da mentoria? Fala da mentoria. Vamos Tá. falar da Vamos falar mentoria. mentoria. Tá aí a mentoria Casados com Cristo. Olha que massa, que marca. Fui eu que criei rapidão lá pra poder colocar pra rodar, porque mais importante do que a marca é realmente aquilo que Cristo fez na minha vida, em primeiro lugar. Né? Ele transformou completamente a minha vida, o meu casamento que estava destruído, estava afundado em vícios, em mentiras, em enganos, e Cristo me transformou. Não posso falar por mais ninguém, só por mim mesmo, mas o Peco também tem uma história de vida de transformação, né, Peco? Sim. E o Peco e a pastora Flávia que estão à frente desse projeto aí, a pastora Flávia que é terapeuta, inclusive a minha terapeuta, me ajuda muito a resolver questões como empreendedor, Nicolas, ela me ajuda bastante. E são pessoas que eu sei o quanto o coração deles queima pro reino. Sim. E aí o meu objetivo com Casados com Cristo foi ajudar eles a transformar todo o conhecimento que eles já aplicam. Eles vivem isso há mais de 10 anos, Sim. mentoreando adolescentes e jovens cristãos. Então eu acredito que eles têm muito para entregar. Pecão, fala um pouquinho aí sobre a mentoria. Cara, como nasce a mentoria? Nasce do desejo de auxiliar jovens casais nesse processo, porque muitos jovens casais casam com motivações erradas e muitas das vezes casam e aí, o que acontece lá dentro? Uhum. Como é que vai fazer? Entendeu? Não tem ninguém para pegar na mão, para ensinar alguma coisa. Como é que a gente lida com igreja e casamento, filhos, essas coisas? Foram tudo coisas, dores que a gente passou, que Deus nos deu a graça de passar. E hoje nós estamos lançando nossa mentoria, porque nós queremos pegar na mão de vocês e auxiliar vocês aí. Porque casamento, irmão, não é para criança. Casamento é um propósito de Deus. Senão, casamento não é para qualquer coisa a gente larga. Então, para quem é a mentoria? Para quem o divórcio não é opção.
Muito bem, uau! Que se você quiser, se você tiver interessado e quiser participar, a primeira turma do Mentoria Casados com Cristo está com um super desconto de 50%, cara. E assim, eu não perderia por nada. Eu tô dentro, eu e a Fabiana estamos dentro lá, apoiando também, servindo, falando sobre finanças, sobre empreendedorismo, como um casal cristão pode empreender juntos para glorificar o reino de Deus, né, Nicolas? Incrível. E a gente acredita que isso é muito complementar, um tema ao outro, tamo junto e misturado. Obrigado, irmão, Obrigado. pelo teu tempo, pela disposição em sair. Qual que é a tua cidade mesmo? Manda um abraço pra cidade toda aí. Montemor. Montemor. Cidade gigantesca do É interior de uma Campinas. grande cidade do interior. O Nicolas se dispôs a sair de lá e vir aqui nos apoiar Glória com a a Deus, produção glória desse episódio. Obrigado, irmão. Obrigado e manda um abraço pra tua família, pra tua esposa, pro Theo, pra pequena Liz. Alice que Isso. tá vindo aí. Que Jesus possa continuar abençoando a sua vida, os seus passos e guiando você. Amém. Pra concluir o nosso podcast, eu acho que é o único do Brasil que faz oração. Você conclui com uma oração pra nós, irmão? Com certeza. Então vamos lá, pode orar. Jesus, nós te agradecemos por esse tempo, Sim, nós Pai. consagramos esse tempo a você e nós oramos para que esse Sim, podcast Jesus. possa alcançar mais irmãos Sim, Senhor. e que esses irmãos possam ser transformados pela sua graça e que eles possam realmente viver os negócios deles de forma santa, que glorifique ao seu nome e que o lucro e todo o trabalho que eles possam ter possam ser redimidos pelo seu sangue, que eles possam olhar para o seu coração e falar: Jesus, o que eu devo sentir de dor no meu coração, o que meu coração deve ser ferido pela sua glória, para que também eu possa buscar viver um chamado Glória a Deus. através do meu Sim, Pai. negócio, cumprir o propósito Glória a Deus. através do meu negócio e realmente acelerar a sua vinda, ter um negócio, uma empresa que seja maranata. Nós oramos para que esses ouvintes possam entender a revelação disso Sim, e que o Pai. Senhor possa estar com esses irmãos. Em nome Amém. de Jesus. Amém, amém. É isso aí, galera. Amém. Tamo junto. Tamo